Bom, então vamos lá. Nós estamos, então, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual é o tema do capítulo? Nossa, gente, só a Suzete que estudou em casa isso? Então, ela ou ela colou? Foi um capítulo inteiro, né, dedicado ao estudo da humildade. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: por que será que esse último item, missão do homem inteligente na Terra, está dentro do capítulo da humildade? Já é uma informação preciosa, que ele poderia ter colocado em vários outros capítulos, mas ele deixou exatamente no capítulo que trata da humildade. Então, olha só. Ao longo aí dessas semanas que a gente discutiu, a gente chegou à conclusão seguinte, que humildade era a mesma coisa que o quê? Que lucidez. Então, olha só, se eu tirar essa inteligência da lucidez, o que ela vai virar? A força da loucura. Porque eu vou usar a minha inteligência para fazer as coisas mais loucas possíveis, justamente por ser muito inteligente. É quase que fosse assim, para ser louco, precisa ser inteligente. Porque quando não tem essa articulação rápida, o limite chega antes, não faz. Então, fora da humildade, é quase uma loucura garantida essa inteligência. Por isso, a missão do homem inteligente está dentro do capítulo da humildade. Porque sem ela, sem a lucidez, a construção é de coisas enormes, mas que não tem nenhum significado para quem constrói. Muitas vezes constrói, mas se destrói. Então, é bastante importante, quando a gente começa a entender, o texto vem dentro de um capítulo, e nós temos uma história inteira nesse capítulo, para entender a linha de raciocínio, por quê? Porque nunca vai ser uma coisa solta, essa sequência é lógica. Tá? Então, lembrando dessa lucidez necessária, é que a gente vai agora ver o que ele chama da missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Então, ele começa quase com um alerta. É um chamamento para prestar atenção. E quando ele fala assim, do nosso planeta, eu não sei se todo mundo vai lembrar, quando a gente lá no começo viu da escala dos mundos, então é o seguinte, o primeiro mundo na escala são os mundos primitivos. Um dia a Terra já foi mundo primitivo, não é mais. Agora, o que a Terra é? Um mundo de prova e expiação. Mas ainda tentando conquistar um patamar de mundo de regeneração. Depois ainda tem os felizes, e depois os puros. Ou seja, se fosse na escola, a gente acabou de sair do jardim, está no prézinho. Então, ele fala assim, mesmo que sejais sumidades, calma. Vocês são muito do comecinho. O que dá para saber nessa etapa é muito pouco do que é. Então, não gasto tempo com isso, porque é ilusão, que ainda falta muita coisa. Então, quando a gente começa lá no Livro dos Espíritos tentar entender Deus, ele fala assim, vocês ainda não têm sentidos para entender isso, não adianta eu explicar. Em outra resposta, ele fala assim, o vocabulário de vocês é limitado.
a gente não consegue explicar, falta palavra. Então, ó, tem coisa que nem se ele quiser explicar, não dá, porque o nosso limite ainda é grande. Só que isso ele falou em 1800, ficava difícil a gente entender. Hoje, isso é praticamente uma certeza, porque às vezes a pessoa é o máximo essa semana. Daqui 10 dias, tanta gente já pesquisou e já mudou e já alterou, que aquilo que ela validou hoje, daqui 10 dias pode ser modificado. Então, não dá mais tempo de ser essa sumidade por tanto tempo. Só que ainda falta muito para a gente chegar no que é. Então, o saber tem que ser cuidado. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, agora ele definiu o compromisso da nossa inteligência. Ó, ser inteligente, tudo bem. Mas se Deus assim permitiu, é porque isso tem que ter um propósito. E esse propósito é que você use a sua inteligência para o bem de todos. O que me impede de usar a minha inteligência para o bem de todos? O egoísmo. É meu, eu que me esforcei. Tem que dar lucro. Por quê? Porque senão, não vou não. Então, ó, esse tem que ser um cuidado. Não que eu não possa ganhar com isso, mas o foco da vida não pode ser esse. Porque senão eu fico possuída pela matéria. Não sou eu que vou possuir uma coisa, é a coisa que me possui. Eu só faço calculando antes. Eu só ajudo calculando antes. Eu não consigo entender a condição de que, se é assim, eu tenho, antes de tudo, uma missão. E aí vocês vão falar assim, ó, mas inteligência não é uma conquista do espírito? É ou não é? Oi, tudo bem com vocês? Se mexer não quebra, pode ficar à vontade. É ou não é? Ó, todo mundo tem inteligência? Sim. Todo mundo vem com a inteligência em livre expansão? Não. Não vem. Gente, é muito fácil limitar isso. Mas é mudar meia molécula de um mediador químico, pronto, trava o sistema inteiro. Não precisa nem de muitas coisas. Então, na verdade, quando a gente vem, é porque tinha um propósito. Eu tinha um compromisso com isso. Qual o compromisso que eu trago com a inteligência? É que nem quando a gente fala assim, ó, eu venho com um determinado tipo de mediunidade. Para quê? Para divertir? Não, porque eu tenho um compromisso com isso. E o compromisso, normalmente, é aliviar o outro e me educar. Então, ó, o que a inteligência é? É uma ferramenta que eu trago. E se assim Deus permitiu, é porque eu tenho um compromisso com isso. E estar atento a isso é importante, porque se faz parte da missão, toda vez que eu não faço alguma coisa que está agendado na minha consciência, dá um vazio. Parece que tudo que eu faço na vida fica faltando uma coisa. Por quê? Porque aquilo que está definido como compromisso, como uma missão de vida, eu não estou usando aquela ferramenta. Só que intimamente eu sei que a minha ferramenta está parada. E isso vai angustiando e dando um certo desespero. Porque o tempo passa e aquilo está parado. O tempo passa. Vocês conhecem um trem assim? Que a pessoa está parada por fora e acelerada por dentro? Né?
Dá até piniqueira. É esse nome mesmo, que todo mundo sofre dele, né? Um remedinho tarja preta para acalmar? É esse mesmo. Então, ansiedade no topo. Por quê? Porque lá na intimidade eu entendo que tem uma ferramenta parada e o tempo está passando. Tem uma ferramenta parada e o tempo está passando. Nossa! Aí, para não sentir, é o que está na moda atualmente, a gente arruma distração. Vão distrair com um monte de coisa. A maioria das coisas que nos distraem são as coisas que viciam. Então, criou-se uma modalidade perigosa. Vamos viciar numa coisa saudável, porque aí parece que está certo. Então, olha só. Espiritualmente calculando, não vai mudar nada. Porque é nada e nada. Não vai ter jeito. Porque a ferramenta continua parada. E eu sei que eu trouxe. Então, isso tem que ser um cuidado nosso para acalmar o que acorda na nossa intimidade. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Então, ele está fazendo agora uma comparação bastante simples. Deus é o meu patrão. Se ele me deu a inteligência, é para fazer o quê com ela? Ele falou, então imagina que o cara tem lá, o jardineiro tem um ajudante, ele dá a enxada na mão do ajudante. O que é para ele fazer? Imagina só, o ajudante está lá, o mata ali, ele passa a tarde inteira assim, ó. Gente, quando a gente trabalha com alguém que tem esse ritmo, se a pessoa pergunta, a gente fala o quê? Não, é para varrer o chão a enxada. Por quê? Porque era óbvio o que se esperava que fizesse. Então, ele está falando assim, ó, então, Deus te deu inteligência. Não parece óbvio o que é para você fazer? Só que, de verdade, na nossa ilusão, eu responderia, para nós não. Porque a gente fica iludido com a nossa inteligência. E aí a gente confunde as coisas. Por isso que ele está trazendo um exemplo tão simples. Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Então, não adianta só imaginar assim, ó, ainda bem, né, eu não fiz a bomba atômica, então está tudo certo. Não é disso que ele está falando. Ó, o que faz a providência divina? Eu estou perguntando sério. O povo fica com medo de mim, eles estão tudo olhando lá na parede, eu olho assim, gente, estou perguntando, o que é que faz a providência? Qual que é a função? Ó, a palavra já fala, providência, providencia, perfeito, tá, saímos bem. Providencia o quê? O que a providência divina providencia na nossa vida? Recursos. Que tipo de recursos? Ó, todos os tipos de recursos, sejam eles morais, afetivos ou materiais. Porque quantas vezes a gente já ouviu uma história da pessoa estar no desespero e, de repente, aparece alguém que acha uma solução material para ela. Ou dando alguma coisa, ou oferecendo vaga para auxiliar em alguma coisa, e naquele momento aparece uma solução. Quantas vezes a gente afetivamente está mal e, de repente,
chega alguém e fala alguma coisa que te acolhe de uma forma que você ganha um fôlego para caminhar mais um pouquinho. Então, ó, a providência providencia absolutamente tudo que é da nossa necessidade. Mas necessidade. Mas a providência providencia através de quem? Exatamente. Deus nos dá a oportunidade de ser a ponte entre a providência e o outro. Então, se a minha inteligência estiver focada na missão de vida, eu vou, no máximo do tempo, estar nessa disponibilidade de ser esse intermédio entre a providência e o outro. E ver que às vezes a gente faz coisas que a pessoa fala assim, mas como que você percebeu? A gente não sabe responder como que foi que a gente percebeu. A gente só sabe falar que naquela hora, por algum motivo, um impulso fez com que a gente pensasse ou lembrasse, e vai lá e faz. Então, se eu estiver nessa disposição, eu vou ficar nesse lugar. Agora, olha só. Se a minha inteligência não está para servir ao Senhor, mas está em função só da conquista material, eu fecho essa possibilidade de ser usada pela providência. E eu fecho qualquer possibilidade de ajudar a qualquer pessoa. Então, daqui a pouquinho, a gente chega num capítulo que fala assim, ó, não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou a Mamon. Não dá para ter um foco material e querer ter ao mesmo tempo esse foco espiritual. Não cabe. Então, eu tenho que ter um propósito, uma missão que já está definida. Eu não posso estar possuída pela questão material. Eu tenho que possuir a coisa material. Porque aí eu administro e não sou administrada. Eu entendo que eu sou fiel depositária e não dona. Porque a hora que bem aprover a providência divina, ela pode tomar tudo. E quando é tudo, é tudo. E pode ser tudo de um dia para o outro. Então, assim, ó, eu posso guardar quanto dinheiro eu quiser. Se a providência falar chega, com meia hora acabou. Já era. Então, eu preciso ter essa ideia de qual é o meu compromisso com isso. Para que eu faça aquilo que está agendado na consciência e encontre a calma que eu necessito. Esse ponto de equilíbrio. Porque senão eu fico confusa e ansiosa, porque eu sei que alguma coisa está falhando. Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Então, vamos pensar aqui na situação, no exemplo simples. Ó. Então, o jardineiro contrata um ajudante. Dá enxada para ele. Para que mesmo que eu dou enxada para o meu ajudante? Cavar, trabalhar. Ele vai... Aí ele não faz. Ele levanta a enxada e avança. Daqui para frente, o que acontece? O que vocês acham que é o justo? A gente vai parar e falar assim, queridinho, você está nervoso? Não bate mais em mim, não. Gente, não é a história da Cinderela, de verdade. É uma coisa séria. Ó, ele fez mau uso. Eu posso entender, mas esse comportamento é inaceitável. Ele não mereceu o que ele conquistou aqui. Então, não vai ficar com ele. Então, quando ele fala assim, ó, se ele faz isso, ele tem direito ao salário prometido?
Não, ele não tem, ele não trabalhou. Ele fez o contrário do que era combinado. Então, ó, a minha inteligência tinha um propósito. Ver como irmãos e levar a uma compreensão maior. Eu não fiz, eu fiz exatamente o contrário. Então, ó, eu trabalhei? Não, eu não trabalhei. Eu fiz o contrário. Eu vou ter direito ao salário? Não, eu não vou ter direito ao salário. Mas por que ele está colocando isso? Não é porque Deus vai ficar bravo com ninguém. É porque toda vez que eu construo alguma coisa que está desencontrando com aquilo que está na consciência, o resultado é desarmonia e mal-estar. Não é porque Deus ficou bravo e vai me castigar, não é nada disso. É só porque a ansiedade vai crescer tanto que eu passo daí em diante a viver um inferno. Qual inferno? O inferno do meu desequilíbrio, que eu me coloquei. Por quê? Porque eu não me servi do meu recurso para construir aquilo que me favorece de verdade. Então, eu usei o recurso para ir contra a lei de Deus. E o resultado disso é que me traz um desequilíbrio muito grande. E o sofrimento é o resultado. Então, quando ele fala assim, ó, vai ser expulso do jardim? Vai ser expulso. Mas não é que eu vou ser expulso. Eu me tiro do paraíso do equilíbrio e me jogo no inferno da minha perturbação. E aí eu passo a viver isso o tempo todo. Eu penso que aqui entre nós deve ter muita gente, por exemplo, que convive com pessoas que têm transtorno de ansiedade ou que têm pânico. Gente, isso na gravidade a pessoa tem medo de sair de casa, porque ela não sabe que hora que ela vai ter uma crise. Ou seja, ela fica escrava, amarrada nesse lugar que ela criou para ela. Porque fora não tem nada. Fisicamente falando, não tem nada. Mas ela faz um desequilíbrio tão grande que ela não tem certeza se ela sai de casa e chega ali no combinado que está a 5 minutos da casa dela. Então, isso é o ser expulso. Por quê? Porque a minha potência que eu tenho, eu estou usando contra o Senhor, contra o jardineiro. E isso me perturba muito. Sê-lo-á, não duvides, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, vamos entender, porque agora parece que Deus ficou cruel. Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte, se eu não atendi, então, ao propósito da minha inteligência, eu vou ficar expulso? Vou, porque eu vou cair na perturbação, então vou ser expulso. Por que eu vou atravessar existências miseráveis e cheias de humilhação? Porque ele está falando em miséria e humilhação. Em que capítulo que a gente está mesmo, que estuda? O que me impediu de reconhecer a Deus? Um orgulhoso, para chegar na humildade, ele vai passar por muitas humilhações. Por quê? Porque esse excesso de ego vai sendo lixado. E a dor que ganha nome aqui é humilhação. Então, para sair do exagero do meu orgulho e chegar aqui na humildade, eu passo por humilhações. Eu era rico de quê mesmo? Missão de quem na Terra? Do homem inteligente. Eu era rico de inteligência. Eu sei usar ou não sei usar? Oi, gente, tudo bem? Usamos bem ou usamos mal? Muito mal. Se eu não sei usar, Deus é bom. O que ele vai fazer? Por bondade. Tira. Deixa aprender primeiro.
Porque senão fica que nem dar faca na mão de criança e ficar falando assim, ó, não vai se machucar, não vai se machucar. A criança não tem habilidade, ela se machuca. Então, eu só posso devolver a faca na mão dela quando ela já tiver condições motoras que garantem o uso daquele instrumento. Senão, é pôr na mão e vai machucar. Então, se ela não tem maturidade, ela não pode usar. Ela tem que esperar. Só que, às vezes, eu preciso de tempo para adquirir recursos e ter condições de usar aquilo. Então, isso é importante, porque senão a gente fica imaginando nas coisas grandes, mas isso é no nosso dia a dia mesmo. O que eu tenho feito de uso com a minha inteligência? Como eu lido com as pessoas à minha volta? Que hora que eu uso aquilo que eu sei? E eu uso de que forma? Porque senão, ó, eu entendi isso. Concordo. Aí, de repente, para ser legal, a pessoa vem reclamar de uma coisa, eu boto pilha naquela revolta. Eu estou fazendo bom uso da minha inteligência? Não, não estou fazendo bom uso. Porque eu estou pondo pilha na revolta. Então, eu não estou fazendo um bom uso. Então, eu tenho que ter cuidado. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque isso é o que eu estou construindo. Quem tem uma capacidade intelectual muito maior e que criou a bomba atômica, aí é problema dele, eu nem sei como que faz aquilo. Porque senão a gente quer ficar medindo os outros, que têm compromisso grande, e esquece que eu não posso falar do outro, porque eu não sei da vida dele, mas eu sei da minha. Então, o que eu tenho feito nas pequenas oportunidades que eu tenho de usar a minha inteligência? Como eu me coloco diante das coisas? Porque essa é a minha parte. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Então, quando ele pensa aqui, ó, ele vai falar de inteligência do espírito. Ele não está falando de quem tem aquela rapidez cognitiva. Nossa, a pessoa sabe fazer qualquer conta. Ó, tá bom, ele veio com essa facilidade. Mas eu não sei se ele usa isso adequadamente. Porque se ele usa isso para arquitetar planos, é contra ele, não é a favor. Então, ele tem uma capacidade cognitiva boa, mas espiritualmente pensando, ele não é inteligente. Porque ele constrói a cada dia uma complicação maior na vida dele em termos de relacionamento. E às vezes um outro que não tem essa coisa brilhante do cognitivo, ele toma decisões acertadas, de acordo com a lei de Deus, e constrói um futuro rico de construções para ele. Por quê? Porque aquilo que ele sabe, ele está alinhando com a lei de Deus. Então, agora a gente vai ter que aprender a diferenciar, ó, o que é inteligência pensando enquanto espírito e o que é inteligência cognitivamente falando. Uma pessoa muito rápida em conta, muito boa de conversa, ela tem que ficar muito atenta. A chance dela enganar as pessoas é muito grande, porque para ela é muito fácil. Ela é rápida, tem lábia, negócio feito. E, de repente, ela pode se pegar tomando vantagem de todo mundo por muito tempo, vira vício. Ela quer tomar vantagem toda hora. Ela quer passar conversa em alguém toda hora. Aí vem a coisa que a gente conhece e repete. O mundo é dos espertos. Material, sim. Mas o que acontece com essa esperteza depois? É pobre de construção. Vira uma complicação. E se eu avaliar o sofrimento da pessoa que caiu na conversa do esperto, a gente vai lembrar de outra passagem de Jesus, quando diz assim, ó, o escândalo é necessário, mas ai por quem venha o escândalo. Ou seja, eu fui esperto, eu fiz um negócio, a pessoa não percebeu, eu tomei maior vantagem, ela vai se tocar daqui a uns 4 anos que ela ficou no prejuízo. Mas aquilo que ela sofreu de prejuízo, não adianta eu falar, não tem nada com isso. Tem sim,
Eu sabia que eu estava passando a perna nela. Sou rápida, uma lábia boa, entendo do esquema, ó, fiz. Então, fiz. Se ela tiver força e passar com dignidade, prova vencida. A minha está por vir, porque eu acabei de construir uma coisa difícil, que eu ainda vou encontrar com isso na frente. Nessa vida, não sei. Nas próximas, certeza. Então, tem que ser um cuidado. Por quê? Porque a inteligência é rica de méritos. Se ela tivesse olhar de futuro do que eu construo para o meu espírito. Se não for assim, é uma tragédia. Se todos os homens que a possuem, dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então, ó, ele está fazendo um chamamento para os grandes inteligentes. Ó, se eles todos tivessem esse foco de conduzir a Deus, fazer a humanidade avançar ia ser fácil. Mas os grandes inteligentes, então, por orgulho e por egoísmo, fazem disso vantagem para si. Quem que sobra na luta? Os que têm limite. E aí, não sai lá grande coisa. Por quê? Porque falta recurso mesmo. Mas quem sabe fazer não quer se colocar. Então, olha que difícil. E a gente, no Brasil especialmente, estamos tendo grandes exemplos em relação à administração pública. Porque quem está fazendo o rolo que faz é muito inteligente. Porque esses planos arquitetados são mirabolantes. Só pode ser muito inteligente. Não dá para ser pouco. Uma inteligênciazinha pífia não faz esse plano todo. Só que, como não é focado para Deus, é a mamon, afunda um povo. Aí fica na mão de quem tentar acertar? Quem não tem aquela coisa brilhante na inteligência, que não olha e sabe para onde, como. Então, é mais ou menos assim. E nós, no pequeno, naquilo que está ao nosso alcance, temos o mesmo compromisso. Então, pode fazer avançar, mas pode levar a uma tragédia muito grande. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, ó, quando ele fala que a gente abusa não só da inteligência, mas de todas as outras faculdades, quais são as outras faculdades que a gente tem? A gente está muito tenso hoje? Está ruim? Quais são as outras faculdades do ser humano? Vou passar cola. 5 sentidos. Ó, a gente abusa do que a gente olha. Ou o nosso olhar é um olhar voltado para as bênçãos e para conduzir a Deus. Ou é o que olha tudo que é material, tudo que é arraigado à matéria. Onde a gente olha primeiro? Então, o olhar está comprometido. E o que a gente escuta? E o que a gente sente? O que a gente cheira? O que a gente degusta? Então, olha só. Nós temos uma dificuldade mesmo ainda em administrar essa condição material. Por quê? Porque a gente ainda vicia a questão material, esquecendo desse lado. E quando ele fala assim, ó, isso pode ser retirado. Pode mesmo.
A gente não sabe da nossa condição. Mas o que a gente sabe é que, por hora, a gente tem. Então, quando, por exemplo, o Leon Denis pergunta, ele fala assim, ó, muitas vezes, o homem vem muito saudável numa vida e precisa vir limitado na outra para aprender a valorizar. Porque até uma certa idade, a gente usa basicamente a saúde para fazer o quê? Não pode falar alto. Entendeu? Sabe aquela coisa boba que fala assim, ó, nossa, virei 3 noites. Pra? Então, eu vou gastar minha saúde porque eu tenho. Só que é essa mesma pessoa que lá na frente vai brigar na família porque não quer ajudar de cuidar de ninguém. Como assim? Eu vou perder noite de sono? Tá louco? Uai, agora mudou a regra. Mudou. Por quê? Porque agora eu não tenho nenhum interesse. Então, assim, ó, ele fala, ter saúde é um bem se for para fazer o bem. Se não for para fazer o bem, é melhor não ter. Mas nessa gravidade que ele fala mesmo. Né? No outro capítulo, quando um espírito é chamado para curar uma jovem cega, ele fala assim para ela, para que você quer enxergar? Por que você não aproveita agora? Faltou ele falar assim, estímulo a menos, é a tua chance. Porque se você enxergar, eu não sei não, se você vai dar conta, é melhor ficar quietinha. E ele pergunta para ela, para que você quer enxergar? O que você não está dando conta de viver assim? O que está te faltando aí? E ela não tinha essa resposta ainda. Então, a gente fica meio atordoado quando a gente tem tantas coisas ao nosso dispor, que a gente esquece de ver o benefício que é ter tudo isso funcionando. E parece que nada vai nos acontecer nunca e que está garantido. Não, não está garantido. Então, que uso eu estou fazendo disso? E isso tem vital importância. Em verdade, o homem inteligente é aquele... Como que eu vou ler isso? Não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio e em emoção. Nossa Senhora! Nossa! Era para testar a minha inteligência, isso! Foi ele, gente. Só pode. Só... Então, vamos lá. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Então, isso são recomendações do Emmanuel. Então, ó, como a gente vai usar daqui para frente o nosso raciocínio? Para fazer o quê? Porque se a gente não começar esse exercício de tornar a vida mais sublime, as dificuldades começam a aumentar. Porque, principalmente daqui para frente, né, as gerações todas são gerações que já tiveram bastante contato com os ensinamentos da lei de Deus. O que eu estou pensando é o seguinte, né? E a pessoa que tem muita facilidade em trabalhar com a parte intelectual. E aí, no trabalho formal, que é aquele que te sustenta financeiramente falando, o que aparece são coisas assim, que parece que você não precisa usar todo o seu potencial. E aí, nesse momento, parece que não te preenche. Entendeu? Ó, então, o que a Lúcia falou é o seguinte, ó, às vezes o nosso trabalho formal, onde a gente ganha dinheiro, não exige toda a potência intelectual que a gente tem. Então, a gente faz e fica faltando. Por que você trouxe tanta inteligência? O resto era para usar onde?
que está faltando fazer? Entenderam? Ele quer a parte. Se a gente for pensar assim, que ninguém está no lugar errado, então talvez você não está vendo o que precisa ser feito, né? Quer dizer, a tua inteligência ali é útil sim. Talvez você não está conseguindo enxergar o que precisa ser feito. Eu não acho assim que a gente tem nenhum trabalho que a gente é colocado e que a inteligência da gente sobra. Talvez a gente não consiga enxergar, mas ela pode ser usada. Eu acho que isso é cada um tem que responder o seu. Mas o fato é, se você ainda tem esse vazio, é porque está faltando mesmo o que fazer. Porque quando a gente está fazendo, fique em paz. E o que eu estava falando anteriormente, assim, ó, então, está muito comum agora, por conta dos espíritos que chegam, serem conhecedores da lei, a cobrança começar muito cedo. Então, antes, os nossos grandes conflitos da adolescência eram lá pelos 15, 16. Agora, eles estão começando com 7, 8. Então, está ficando urgente. Ou faz, ou não dá conta. Então, assim, só está crescendo a conversa da depressão e transtorno de ansiedade na infância. Mas por quê? O que está piorando tanto? Se a gente fala que tudo evolui, como a coisa agrava? Porque, ó, regeneração chegando, o foco tem que mudar. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas que vai, vai. E vê que não tem muita coisa que dê jeito. Porque remédio dura um tempo. Depois ele acomoda, muda a dose. Acomoda, muda a droga. Acomoda, associa. Acomoda, lascou. Lascou. A gente começa a escutar a história do pessoal de 20 que está associando 3. Por quê? Porque acomodou já tanto que não dá conta. Então, ou eu mudo o foco, ou eu não acho solução. Né? Por quê? Porque não tem outra solução. O mundo vai mudar e isso é fato. A regeneração se instalará. E quem é que vive no mundo de regeneração? Espíritos que cumprem a lei por si mesmos, sem pressão externa, sem nenhuma cobrança de fora. Eu faço a lei porque eu entendi. Esse é o compasso daqui para frente. Então, eu vou aderir espontaneamente. Se não for assim, eu não dou conta de ficar. Eu queria voltar naquela que a Lúcia falou, porque o que a Lúcia falou era uma coisa que eu estava pensando aqui. Porque, às vezes, a gente vem dotado de uma Deus libera para nós essa inteligência cognitiva aí, né? E aí a gente é posto num meio. Então vamos pegar uma coisa assim, num meio de gente pobre. Aí a gente usa essa inteligência para sair daquele meio, para abandonar aquele meio. Não estou dizendo que a gente não pode usar a inteligência para nós nos melhorarmos, né? Porque isso até o Evangelho fala, né? Mas será que é para a gente sair daquele meio que a gente se encontra? Então, eu estava aqui perguntando isso, porque eu estou colocando isso assim, para a gente pensar, né? Então, eu vim dotado de uma inteligência, às vezes eu fui colocado ali junto daquelas pessoas, para eu dar um up naquelas pessoas, aí eu pego e vou embora. Porque eu penso também, uma coisa bem simples, mas que tem a ver com isso. Às vezes a gente mora num bairro que é um bairro simples. E aí a gente melhora de vida. Aí a gente pega e sai daquele bairro. Se a gente permanece naquele bairro, pode ser que a gente vai ajudando aquele bairro a se transformar. Mas a gente vai embora.
Então, eu estava pensando dentro dessa linha de raciocínio, na questão da inteligência. Por isso que eu acho que não sobra inteligência. Às vezes, eu entro numa classe para dar aula, e aquela matéria que eu vou dar aula ali, eu domino bem já, pela quantidade de tempo que a gente trabalha com isso. Mas sempre você tem como utilizar a sua inteligência para fazer aquilo de uma outra forma que possa ser entendido por aqueles que têm dificuldade. E você fica naquela mesmice, né? Porque isso eu sei, então, na realidade, você não usa a inteligência. Então, eu estou pensando nisso, eu queria ver o que vocês acham disso. Será que uma pessoa que é dotada de inteligência, que é colocada no meio, ela sair daquele meio e ir para outro lugar, será que isso faz parte da vida dela só porque ela é inteligente? Eu acho que depende. Mas eu acho que a inteligência, e eu acho que no Evangelho fala isso, né, ela vem para o progresso. Então, qualquer uso de inteligência que promova progresso é válido, né? Para a sociedade, para as comunidades, para os bairros, qualquer que seja, né? Às vezes saindo e fazendo progresso em outros lugares, porque às vezes o impacto, às vezes a sua inteligência é maior, ela vai ter um impacto maior se você estiver em outro lugar, né? Às vezes ficando, né? E promovendo uma transformação ali naquele lugar, só o espírito vai saber, né, qual é o compromisso dele. Mas eu acho que é pelo progresso, né? Vai ter momentos que sim, que eu acho que o espírito vai saber que ele tem que sair, que aquela inteligência dele vai ter que levar ele para outros lugares, porque o impacto que a inteligência dele vai ter, né, vai ser gigantesco, sei lá, ele vai virar presidente do Brasil, sei lá eu. E vai ter momentos que não, que ele vai ficar no bairro e promover mudança ali. Também acho, não dá para fazer disso uma regra. Eu sei bem, mas olha só. O que o Chico tinha de potencial era pouco para o que ele fazia. Então, ele tinha que fazer... Mas foi nesse sentido que a Lúcia falou do sobrar. Eu sei, mas mas é que quando a Lúcia disse sobrar, ela não falou sobrar assim, ó, desperdício. Mas, às vezes, o potencial, para ele, que era só um funcionário público, dava e sobrava muito. Então, ele tinha um outro compromisso fora dali, né, com outra coisa. Então, ó, permitir a expansão para outra atividade. Não pode. Ele está pedindo se pode brigar comigo aqui. Não pode. Mas se o cara tiver um compromisso ali, ele vai ficar ali, ele vai lá. Posso responder aqui? Os meninos perguntaram assim, ó, mas se ele não tiver o compromisso em outro lugar, ele volta. Não necessariamente por conta do seguinte. As coisas são planejadas, porém não definidas. Eu venho com o compromisso de ter 5 filhos, chega aqui, eu me tomo de egoísmo e falo não, nenhum. Eu vou passar a vida viajando. Ninguém vai fazer nada para te impedir. Deus vai deixar você falar não para a vida. Vai tentar. Quantas vezes alguém já chegou para você e falou, Marcelo, tem o 2º filho, a gente está querendo, e você faz assim, não, a lista pequena. Marcelo, não vem não, entendeu? Então, depende, gente, ele está vermelho. Eu quase derrubei ele da... Mas matei o... Isso é uma providência divina Ó, com essa plateia... Eu vou te defender. Mas também você pode vir com o compromisso de ter 5, aí você tem 1 e descobre que você vai fazer o que você ia fazer com aqueles 5 com a humanidade, entendeu? E aí você desvia um pouquinho, mas faz um bem tão grande que foi muito mais do que os 5. Acho melhor você ter os 5, é mais garantido. Oh, dó. Então, vamos lá. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível.
consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Então, é trabalhoso, mas é abrir mão do orgulho de novo. Porque, ó, às vezes a pessoa fala uma coisa que a gente faz assim, ó, mas a resposta está na ponta da língua. Mas eu não vou responder. Porque eu entendi, ela tem essa dificuldade. E eu vou ter que entender a ignorância, a arrogância, a dificuldade. E eu, no padrão de Jesus, vou ter que trabalhar o que eu tenho de melhor e de maneira lúcida oferecer o bem. Mas eu só consigo fazer isso usando de forma consciente a minha inteligência. Porque se eu não for essa inteligência, o revide fica garantido. E assim a gente acaba fazendo muita coisa que, apesar de ser cognitivamente inteligente, porque nós temos respostas brilhantes, ficam contra nós mesmos. Por quê? Porque depois gera desconforto. E, para a gente encerrar, ó, o Emmanuel continua assim, ó. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Então, é que nem a gente fala assim, ó, que a gente entende, aceita Jesus, mas na hora de fazer, eu não faço. Então, ó, eu sei exatamente para onde a placa aponta e o que está escrito na placa. Só que eu não vou seguir esse caminho. Então ali está o poço que mata a sede, eu vou andar para lá e vou morrer de sede mesmo. Então, ele falou, a inteligência, nesse jeito, não tem valor nenhum. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí, o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Então, que são as duas asas da evolução. Nós vamos ter que usar nossa inteligência, atrelar tudo que a gente conhece do Evangelho, para que isso seja válido no sentido crescimento espiritual. E isso, muitas vezes, vai pedir sacrifício, porque vai pedir que a gente abra mão de coisas materiais imediatas para conquistas perenes. O meu espírito precisa, porque isso é o ato de inteligência. Seguir esse caminho é a escolha certa. Não é a prazerosa, é a certa. Então, é nesse tempo que a gente está agora, diante de convites, que muitas vezes a gente fala assim, ó, eu sei que está certo. Pode fazer depois? Há muito tempo atrás, era comum entre nós espíritas falar assim, mas não pode ficar para a próxima. Pode deixar para depois. E a gente vai tentando jogar sempre um pouquinho para frente. Então, eu que vou ter que perguntar assim, ó, quanto tempo faz que isso eu estou deixando para frente? Porque uma hora eu vou precisar resolver. Né? Só que chega uma hora que avoluma. E a hora que avoluma, vira esse incômodo dentro. Então, quando a gente começa a ficar muito já transtornado com a história, é porque não dá mais para deixar para depois. Eu preciso começar a resolver, porque agora já virou fonte de desequilíbrio, porque está muito grande. Então, esse tem que ser um cuidado que nós, né, enquanto inteligência, observarmos. E sem a lucidez ou humildade, eu não consigo tomar essa decisão. Então, vai ser um cuidado especial com as escolhas daqui para frente, para a gente fazer a escolha certa. Tudo bem até aqui? Opa! Um risco que a gente corre é não localizar o mal que está em nós, porque quanto mais inteligência diante daquele mal, mais a gente vai ficar justificando aquilo e ter recurso para poder validar aquele mal. Então, assim, ó, o mal que tem em mim,
eu posso usar a inteligência cada vez mais para validar aquilo e nem reparar que eu fico achando que aquilo é um bem, porque eu fico justificando por que eu faço aquilo ou buscando no outro essa validação. Só que aí, Deus já sabia disso. Tá? Então, você vai conseguir fazer isso só um tempo. De um determinado momento para frente, isso perde o efeito. E aí, você vai falar assim, ó, que é o comum de todo mundo. Eu não sei por que eu sofro. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu estou me esforçando tanto. Eu estou fazendo tudo direitinho. O que está acontecendo? Então, por isso que é importante a gente sempre estar em contato com o Evangelho para ter o parâmetro. A árvore boa dá bom fruto. Porque se a árvore não for boa, o fruto também não é bom. Então, se o que eu estou colhendo não está bom, eu posso ter a certeza. Eu acho que eu estou fazendo certinho e está errado. E aí, pelo tipo de fruto que está vindo, muito amargo, muito ácido, eu vou começar a ter uma noção do que eu vou ter que corrigir. Então, aí, maravilhosamente, vem Joana de Ângeles e diz assim, a vida consiste em desiludir-nos. Se não for por bem, ela vai fazer uma quebra e você vai ficar decepcionadíssima com você mesma. E ela fala que isso é o comum de todos nós. De tempos em tempos, tomar uma baita decepção. Porque é isso. Todo mundo tem essa ilusão de achar que está certo. Até que dá tudo errado. Bom, então, agora, para a gente encerrar, hoje o coral tinha uma música de encerramento, que a gente encerra o nosso capítulo, e semana que vem a gente começa um capítulo novo. Produz seus frutos, alguns doces, outros nem tanto. A tecnologia alargou a visão do homem para as estrelas e mergulhou nas orcanelas. Desventou o mundo dos átomos e dos quarks, auxiliou na cura das doenças, interligou os povos numa rede digital global. Momentos de esperanças entre nós, entre nós, entre nós. A tecnologia, o mau uso que fizemos, empobreceu, distanciou e envergonhou a humanidade. Contradições, dolorosos momentos, difícil aprendizagem. Estamos todos nisso. Os principais problemas
deixe seu exemplo, deixe seu exemplo. Retome seu caminho, faça a sua parte. Deixe seu exemplo, deixe seu exemplo. Antes de criar novas tecnologias, pense em todo o bem que poderá gerar. Observe as leis da natureza, tudo ensina, tudo ensina, tudo ensina. A razão aponta para a beleza da vida, a razão aponta para a defesa da vida, em todos os níveis, por toda parte. A terra modificará além dos combustíveis fósseis, usinas hidrelétricas e atômicas. Outra fonte de luz brilhará mais além. A consciência do homem de bem. A terra modificará além dos combustíveis fósseis, usinas hidrelétricas e atômicas. Outra fonte de luz brilhará mais além. A consciência do homem de bem. Os principais problemas do mundo são de ordem moral. Não ande distraído, não fique alheio a isso. Retome seu caminho, faça a sua parte. Deixe seu exemplo, deixe seu exemplo. Retome seu caminho, faça a sua